Pronto. E aí, meu povo, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, tá? Deixa aqui direitinho para ficar melhor. Mas todo mundo tá bem? Meu povo, ó, só lembrando que nesta aula aqui só fica comigo os alunos não aptos, tá? Os alunos que estão aptos só tem aula mesmo online pela tarde. Tá aqui, Zoom. Pronto. Meu povo, mais uma vez, bom dia aí a todos. Até então, né, eu dava aula para o primeiro eletromecânica e primeiro hospedagem, tá? No entanto, com essa mudança aí do remoto para o presencial, algumas coisas mudaram, né? E eu vou estar com as turmas, né, do primeiro administração e o primeiro enfermagem hoje. Não sei se já tem alguém aqui do primeiro ADM e do primeiro enfermagem, né? Mas vocês vão ter aula agora com a Luana, a bonita, tá? E doidinha também, né? Então vocês vão ter vão começar a ter aulas comigo, né? Nesse tempinho agora que a gente está voltando aos poucos, tá? Espero de verdade que vocês compreendam os conteúdos comigo. Eu vou tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá? Aí, assim, quem vai enviar mesmo o material para você do primeiro ADM e do primeiro enfermagem é o seu respectivo professor de língua portuguesa, tá? Eu só vou estar dando aula aqui para vocês. Mas se você não conseguir entrar em contato com ele, né, pode falar comigo. Vou estar ajudando todo mundo aqui igualmente, tá? Mas de verdade, espero que vocês, né, todos vocês estejam bem. Vai estar sendo um pouquinho diferente, né, comigo, mas vai dar certo, galera, vai dar certo. E hoje, né, a gente vai iniciar com um novo assunto. Mas deixa eu só perguntar aqui, já tem alguém do primeiro enfermagem aqui? Primeiro ADM tem? Tem, do primeiro ADM tem, viu? Pronto, de enfermagem. Enfermagem acho que ainda estão entrando. Mas é assim mesmo, porque as coisas vão ser diferentes, mas é assim mesmo. Aos poucos a gente vai se ajeitando. Pronto, então vamos lá. Então, assim, enquanto a galera tá entrando, o restante aí, porque hoje é assim mesmo, hoje vai ser um pouquinho, vai ser um pouquinho assim, confuso no início, mas vai dar certo. Então, hoje a gente vai estar estudando esse assunto que vocês estão vendo, tá? Que é figuras de linguagem. Figuras de linguagem, galera, é um assunto um pouquinho grande, porque, assim, tem muitas figuras de linguagem, mas isso não quer dizer que são difíceis, né? Elas são super fáceis, aliás, de vocês compreenderem, né? São fáceis até demais. No entanto, a gente tem muitas. Tanto que eu separo, né? Nós, português, nós separamos em duas partes esse conteúdo, onde a gente vai ver esse conteúdo, né? A primeira parte, para posteriormente, né? Nas próximas provas, a gente está repassando para vocês a parte 2, tá? Essa segunda parte é a parte mais fácil que eu acho, porque a gente tem figuras de linguagem muito simples de se compreender. Então, assim, vai ser muito raro vocês tirarem uma nota baixa ou errarem a questão quanto a essas figuras, tá? Então vai ser muito raro vocês errarem, de tão fácil que é, tá? Deixa eu botar aqui direitinho pra gente articular aqui direitinho. Pronto. Se chegar alguém da enfermagem, vamos dizendo aí. Pronto, então vamos lá. O que são, galera, figuras de linguagem? Então vejam aí que pelo material eu digo o quê? Né? Que são algumas estratégias, né, que o orador, no caso, o escritor, usa para tornar, né, a mensagem que ele transmite mais expressiva, tá? Então, tentando ser mais objetiva com vocês, né? A gente chama figuras de linguagem, né? Ou também de recursos expressivos, que a gente também pode chamar dessa maneira, né? Recursos que são empregados para gerar um efeito no nosso discurso. As figuras de linguagem, por exemplo, elas servem para a gente ampliar melhor as nossas ideias, né? A ideia que a gente pretende repassar, né? E que, claro, não seria possível se a gente utilizasse uma linguagem muito restrita ou muito literal, por exemplo. Então, tem momentos que a gente opta por utilizar uma linguagem mais figurada, porque ajuda nesse momento da expressão, né, nessa comunicação oral. Então,
Quem nunca aqui, né, chegou na hora do almoço e disse assim, eita, puxa, tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Olha as expressões que a gente utiliza, né? Ou então aqui no Ceará a gente ainda exagera mais ainda. Eu tô com tanta fome que o meu bucho aqui tá encostando nas minhas costas. Né? A gente diz assim às vezes, a gente exagera em algumas expressões, mas é justamente por isso, para dar esse efeito de exagero, ou para dar para enfatizar, na verdade, em algum argumento que a gente queira dar. Então, a figura de linguagem, ou as figuras de linguagem, elas nos ajudam justamente para isso, né? De empregar esse efeito, esse recurso expressivo, para que a gente amplie melhor o nosso discurso, as nossas ideias, tá? Exatamente. Brocadeiro, tem tantas expressões, né? O morrer de fome é o clássico, né? Morrer de fome. Ai, tô com dor nas minhas cadeiras. Olha, desde quando o corpo tem cadeira, né? Então, se a gente for levar literalmente para a fala, né, a gente não teria figuras de linguagem no nosso linguajar, né? Se a gente fosse levar o pé da letra, né? Mas para estudar figuras de linguagem, vocês do primeiro ano sempre precisam lembrar da diferença do que é uma linguagem conotativa de uma linguagem denotativa. Vocês lembram desses dois conteúdos? Alguém lembra aqui o que é uma linguagem denotativa? Vamos ver aqui, Luana desafiando o primeiro ano. Alguém lembra aqui que é uma linguagem denotativa? Denotativa já ajuda, ó. D vem do dicionário. Linguagem denotativa. Se vem do dicionário, significa que essa linguagem é uma linguagem real. Exatamente, sentido literal da palavra. Agora, conotativa não. Conotativa ou conotação é uma linguagem figurada. Então, para vocês aprenderem a utilizar as figuras de linguagem, vocês inicialmente precisam se recordar o que é conotação e o que é denotação. Por quê? Porque se tiver uma prova, seja de português, seja de SPAES, né, que tem aquela questão mais abrangente, né, quanto à interpretação, você identificar inicialmente se essa linguagem ela traz essa questão figurativa ou não. Então, quando você identifica, fica mais fácil de você saber se ali tem uma figura de linguagem específica ou não. Tá bom? Acho que até aqui tá dando para vocês compreenderem, né? Primeiro ano. Podemos seguir? Vamos lá. Pronto. A gente vai iniciar falando um pouco, né, sobre as figuras de palavras, né? Nosso primeiro tipo de figura de linguagem, tá? Então, conforme eu coloco aí, eu digo o seguinte, ó, figuras de palavras são aquelas que estão associadas ao significado das palavras, né? Então, assim, parece ser difícil, mas não é, tá? São algumas palavras que a gente pode utilizar no sentido mais direto, outras de uma maneira mais indireta. Deixa eu mostrar para vocês a primeira figura de palavra, ó. A primeira figura de palavra que a gente tem é a comparação. A gente utiliza muito a comparação. Ela pode ser chamada de comparação ou de símile, né? Porque tem provas aí que tem esse termo, né? Símile, com S, né? Símile. É meio estranho, né? É até mais fácil a palavra meio comparação. Mas eu estou dizendo esse outro nome, né? Porque vai que vocês identificam, né? Então, ela pode ser chamada de comparação ou pode ser chamada de símile, tá? Então, quando a gente tem uma comparação, ela ocorre o quê? Quando eu estabeleço, né, essa aproximação de dois elementos que se identificam, né? Geralmente, esses elementos, eles são ligados por algum nexo comparativo, né? Geralmente é um nexo comparativo explícito, né? Que a gente vê muito termos como tal qual, assim como, que nem, ou então o como, né? Quando a gente utiliza essa expressão comparativa, nós utilizamos muito esse conectivo como, né? Dentro dos nossos exemplos, né? Por exemplo, esse sofá é azul como o céu. Então, a gente utiliza muito o conectivo como, só que, né? O que eu sempre peço para vocês é que não tenham como base só esse conectivo para lá na hora da prova vocês identificarem, aqui tem comparação. Não, a gente tem o como, o parece, igual que. Pode ter situações em que talvez surja um conectivo que você não estudou. Então, por isso a gente também utiliza aqui a questão interpretativa, né? De você também identificar na hora do texto, né? Com a fala desse personagem, com a expressão colocada, se realmente tem esse sentido comparativo. Por exemplo, essa menina é bela e delicada como uma flor. Aqui a gente tem um conectivo básico, né? Que é o conectivo como. E se isso aparecer na prova de vocês, de cara, vocês já identificam. Pô, aqui eu tenho uma figura de linguagem comparativa.
né? Então, só é comparação se tivesse conectivo, né, de comparação, tá, galera? Se liga nisso aqui que eu tô dizendo. Só é comparação se tivesse conectivo comparativo. Pode ser o como, o tal qual, igual que, né? Só é comparação se tivesse conectivo de comparação. Deixa eu colocar outros exemplos. Ó, esse aqui vocês sabem, ó. Coloquei, inclusive, um bem recente, ó. Isso aqui vocês sabem, ó. Ó, que interessante. Ó, esse aqui eu peguei algumas músicas, né? Porque fica mais fácil para vocês identificarem. Ó, eu era pequenininho, tipo um Plutão, até você vir do nada e me dar a sua mão e me fazer voar por onde eu jamais voei, e com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Então, onde é que eu tenho esse conectivo de comparação aqui, primeiro ano? Digam aí, qual seria o conectivo de comparação? Vocês podem falar no microfone, pode falar no bate-papo. Vocês só precisam me dar essa devolutiva, né? Tipo, né? Um Plutão, né? A gente tem um conectivo tipo 1, né? Pronto. Se você identificou esse conectivo, pronto. Epa, temos aqui uma linguagem, né, comparativa. Pronto, e fica fácil de vocês identificarem. Deixa eu ver se tem outro exemplo. Pronto, esse aqui também, ó. Se for preciso barco, eu remo por 6 meses como peixe. Olha aí, ó, pra te ver. Olha que interessante, né? O conectivo como. Pronto, identificou o conectivo? Ah, beleza. Comparação, tá? Deixa eu ver outro exemplo. Pronto, esse aqui eu peguei uma música bem recente, viu, galera? Para ficar mais fácil. Ó, sem amor, com bolsos cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Olha aí, conectivo igual, né? Ou pode ser igual a. Tanto pode ser igual ou igual a. Então, vejam, não necessariamente a gente precisa do conectivo como para identificar que é uma comparação. A gente não tem somente esse como, a gente tem outros. Essa aqui, acho que eu coloquei mais um. Pronto, ó. Ó, esse outro exemplo, ó. Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera, tem turbina, né, nesta raba e agora ninguém, né? Enfim, então aqui é só um trechinho da música, né, de mais um músico para vocês identificarem mais conectivos de comparação, ó. Tipo NASA. Ou se eu quisesse colocar igual a NASA, né? Então estou comparando o foguete à NASA, né? Ao foguete de uma NASA, ok? Beleza? Então aqui a gente tem uma comparação da mesma forma por conta desse conectivo. Até aqui, de boa, primeiro ano. Tá difícil para vocês? Tá fácil, né, galera? Eu falei, é bem fácil. Isso aqui, pronto. Saindo da comparação, nós vamos para onde, galera? A gente vai para a metáfora. Aqui o nomezinho, ó, metáfora. A gente vai para a metáfora. A metáfora, ela é muito confundida com a comparação. Por quê? Porque a metáfora, ela é uma espécie de comparação, só que é uma comparação indireta. Por que eu não posso chamar metáfora de comparação? Porque ela não utiliza um conectivo comparativo. Simplesmente dessa maneira. Então, por isso que às vezes a gente pode confundir a metáfora com a comparação. Ó, quando eu digo assim, ó, tu é trevo de 4 folhas. Querendo ou não, parece uma comparação, parece não? Mas é uma comparação, só que indireta. Já que ela é uma comparação indireta, a gente chama de metáfora, né? Porque ela tem esse aspecto, né, de direcionar essa comparação, né, mais abafada, né, por assim dizer, e ela trabalha muito com afirmação. Então a gente afirma. Geralmente a metáfora ela afirma. Vocês estão entendendo? Ela trabalha com afirmação. Quando eu digo assim, ó, tu é trevo de 4 folhas, eu estou afirmando, certo? Por que eu não posso dizer que isso é uma comparação? Porque eu não tenho um conectivo comparativo. Então, estou mais uma vez falando isso para na hora da prova vocês não confundirem, tá? Se não tiver, ó, vocês estão vendo aqui que não tem, ó, tu é trevo de 4 folhas, não tem conectivo comparativo. Então, não é comparação, é metáfora, tá? Exatamente. Então, assim, a metáfora, ela é sim uma comparação, só que é uma comparação indireta. E por ser indireta, eu não utilizo conectivo. Geralmente, elas são afirmação, tá? Compreensível aqui? Estão conseguindo, né? Gente, eu vou ficar fazendo essa pergunta direto, viu?
Então, por favor, não confundam, por favor. Ó, aqui eu coloquei outros exemplos para vocês compreenderem como a gente trabalha muito com esse aspecto de afirmação, né, na metáfora. Ó. Gabriel é um gato, ou então Lucas é um touro, Fernando é um anjo. Ó, tô afirmando, né? Só que fica subtendido aí uma comparação, né? Só que eu não posso dizer que é comparação porque não tem conectivo comparativo. Ó. Dona Filomena é uma flor, ou Ludmila é fera na matemática, né? Em matemática, seus olhos são duas jabuticabas. Ó, a gente tem só afirmação. Deixa eu passar. Pronto, acho que dá para vocês compreenderem, né? Comparação e metáfora, ou metáfora e comparação. Por favor, não confundam essas duas, tá bom? Isso aqui. Pronto. Próxima figura de linguagem. A gente tem personificação ou prosopopeia, porque ela tem esses dois nomes, tá, galera? Então, personificação ou prosopopeia é quando você dá vida a um ser inanimado. Pode ser uma cadeira, um ventilador, uma mesa. Você dá vida a esse ser que no nosso real não fala, não anda. Né? A gente vê, por exemplo, a personificação em música. A gente pode ver numa história infantil, né? Por exemplo, aqui na música, veja que eu coloco o seguinte, né? O sol, vê se não esquece, me ilumina, né? Então, aqui é como se o sol ele fosse uma pessoa, né? E ele estivesse se comunicando com esse narrador. É como se eu estivesse dando vida a um ser inanimado. O que é o ser inanimado? É um ser que não fala, ou pode ser um ser que não anda, tá? Então, eu vou dar vida a um ser irracional, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei outros exemplos, ó. Pronto, ó. Ó, esse exemplo aqui bem recente, ó. Amazônia contra a Covid, né? Ajuda humanitária aos povos da floresta. Doe agora e garanta que comunidades indígenas da Amazônia possam enfrentar a Covid e a fome. Então, veja que eu coloco o seguinte, né? A Amazônia contra a Covid. É como se eu dissesse que a Amazônia fosse uma pessoa que estivesse lutando contra, né, esse vírus. Então, estou dando vida a um ser irracional, né? Então, a Amazônia, vocês sabem que é todo, né, uma dimensão local, né, grandioso do nosso país, né? Então, vejam que eu estou dando vida a um ser inanimado, tá? Deixa eu dar aqui outro exemplo, ó. Pronto, ó. Em quadrinhos a gente vê muito prosopopeia, né? Porque em quadrinhos eu posso, sei lá, colocar um ventilador que fala, né? Sei lá, eu posso criar. No quadrinho a gente vê muito isso. Então, aqui no quadrinho, ó, a gente tem celulares, né, sei lá, de versões diferentes, né, de anos diferentes, né, de épocas diferentes. A gente tem, por exemplo, esse primeiro telefone, né, que é um telefone mais antigo. Vocês notam que ele está, inclusive, cheio de teia de aranha, né, dando a entender que ele é mais, né, mais velho e tal. Aí a gente tem um smartphone do lado, né, e diz, o senhor pega o Wi-Fi, né. Aí a gente tem outro, né, espécie de smartphone, né, parece meio que um tablet, não sei. Aí diz, respeita seu avô, moleque, né? Tipo desse jeito. Ok? Então a gente tem personagens que, na verdade, não existem no nosso real, né? Objetos inanimados, mas que eu estou dando vida. Então, dentro de um texto, eu tenho total liberdade para fazer isso. Tá bom? Compreensível aqui, primeiro ano. Compreensível, né? Então, assim, em quadrinhos, em música, em alguma história, pode ser infantil ou não, né? A gente pode ter esses objetos, esses personagens que são inanimados, tá bom? Deixa eu passar. Pronto, ó. Próxima figura de linguagem, a catacrese. Gente, a catacrese, inclusive, eu dei uns exemplos para vocês no início, né? A catacrese, gente, geralmente ela surge, né, quando não existe um termo específico para você designar alguma coisa. Então, como eu não sei o termo específico desse objeto ou dessa coisa que eu quero falar, eu utilizo outro termo para substituir essa falta. Então, por exemplo, eu precisei chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. Então, eu coloco o pé da mesa porque eu não sei qual é o termo específico. Aí, como eu não sei o termo específico, eu digo pé da mesa. Então, não existe um termo exato. Aliás, não existe um termo específico para designar essa parte da mesa, por exemplo. Não existe um termo específico, né? Então, como não existe um termo específico, eu utilizo outro, né? Eu crio outro que é o pé, né?
Eu até brinco às vezes que é como se fosse um empréstimo aí de palavra para poder designar esse objeto. Diga. Ainda quando Diga. você falou em relação a... Então, quando você falou em relação a quando as pessoas falam, eu tô com dor nas cadeiras, Sim. isso se encontra nessa figura de linguagem? Sim, exatamente. Tô com dor nas minhas cadeiras, né? Tem gente mais velha que coloca outros termos, né? Nossa, que dor nas minhas partes, né? Que dor na minha bacia. Tem gente que bota assim, minha bacia. As minhas cadeiras eu acho que é o mais típico, né? E isso é uma espécie de catacrese. Às vezes pode até ter o termo, né? Exato, o termo específico, mas a gente desconhece. Como a gente desconhece, a gente acaba meio que substituindo, né? Criando outra palavra, porque a gente não sabe exatamente qual o termo exato. E a gente faz muito isso, ó. Cabeça de alho. Quem nunca, né, foi ali na bodega, minha filha compra ali, ou meu filho compra ali para mim, R$ 2 de cabeça ali de alho, ou então compra ali para mim 2 cabeças de alho. Se vai, e alho tem cabeça, né? Ou então cabeça de prego, né? A gente utiliza muito isso, tá? Até coloquei do lado aqui muitos, ó, que a gente utiliza, ó. Fio de óleo, céu da boca, né? Por exemplo, o céu da boca tem um termo específico, né? O céu da boca é chamado de palato duro. É palato duro o nome. Só que a gente não, muitas pessoas não sabem que o termo exato é esse, e a gente fala que é meu céu da boca, mas na verdade é palato duro o termo exato. Mas como muitas pessoas não sabem, né, o termo específico, aí colocam céu da boca. A gente tem mais o quê? Deixa eu me ver aqui, meu povo. A gente tem boca do túnel, boca de garrafa. Ave Maria, a gente fala muito isso, né, galera? Boca da garrafa. Menino, bebe na boca da garrafa. A pele do tomate, olha, como se o tomate tivesse pele igual a gente, né? A pele do tomate, o braço do sofá, braço da cadeira, braço de rio, corpo do texto, pé da página, pé da cama, pé da montanha, pé de limão, perna da mesa, maçã do rosto, né? Aqui são só alguns que a gente utiliza, né? Se alguém, inclusive, souber de outros termos, pode até colocar aqui nos comentários para a gente discutir sobre esses termos, para ver se a gente conhece, né? Eu, particularmente, só conheço esses, né? Se tiver outros, é porque eu não estou realmente me lembrando, tá? Eu coloquei outros aqui, ó, para a gente ver, outros exemplos. Ó, as mulheres adoram sapatos de bico fino. Ó, bico fino. Bico é assim, né? De boca, né? Mas aqui ele bota o termo para designar, né? O salto, né? O salto aqui, ó. Salto, bico fino, tá? Deixa eu ver se eu coloquei outro. Pronto, ó, o outro aqui é o que a gente já tinha falado, né? As pernas da mesa estão alinhadas, né? As pernas da mesa estão alinhadas. Esse aqui também é bem típico, né? Orelha do livro. Orelha do livro, galera. A gente utiliza muito isso. Alguém aqui conhece outro termo de catacrese que você pode utilizar em casa, ou que, sei lá, seu pai ou sua mãe geralmente utilizam? Ninguém aqui conhece nenhum. Esses aqui são os que eu mais conheço, né? O pé da barriga, a gente utiliza muito. Ai, que dor no pé da minha barriga, né? Quem nunca disse isso, né? Ai, que dor no pé da minha barriga. A boca do Vamos lá. estômago. A boca do estômago, ah, Maria. A batata da perna. Menino, tem muito isso. Pronto. Saindo aqui da catacrese, né? Só um nome engraçado, né, galera? Vocês vão ver muitos nomes engraçados. Saindo da catacrese, a gente vai para a metonímia, né? A metonímia, se eu for colocar, sei lá, na balança de todas as que eu vou apresentar aqui, talvez a metonímia seja um pouquinho mais difícil, mas eu vou colocar ele um pouquinho, né? Mas é muito fácil de se compreender. Perdão. Por exemplo, a metonímia, galera, geralmente ela vai ocorrer quando eu vou substituir um termo por outro. A gente faz muito isso. Então, essa substituição, na verdade, né, ela é feita por conta dessa proximidade de referência entre esses dois termos. Então, às vezes, eu utilizo para, sei lá, deixar o meu diálogo mais rápido, ou o meu diálogo mais informal, né? Porque, sei lá, na nossa comunicação ninguém vai falar formalmente, né? Então, a gente, às vezes, troca um termo, sei lá, dependendo da situação, do cenário, tá? Então, a gente tem vários tipos de metonímia, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A gente pode, como eu falei para vocês, né, que eu vou substituir um termo por outro, a gente tem vários tipos de substituição. Então, eu posso substituir, por exemplo, a parte pelo todo, ó. Veja o exemplo da parte pelo todo. Ó, exatamente, é nesse pensamento aí, viu, Helena? É nesse sentido.
Ó, por exemplo, eu posso fazer uma troca, né, da parte pelo todo. Ó. Exemplo, ó, ele possuía inúmeras cabeças de gado. Cabeça, ele poderia ter dito assim, não, eu tenho aqui, né, inúmeros bois, né, inteiros, né, aqui na minha fazenda. Mas ao invés de ele dizer boi, ele procurou um termo, né, parecido, né, que no caso foi cabeças, né, cabeças de gado. Ele poderia ter dado um número, né, ter sido mais específico, mas ele preferiu uma linguagem mais rápida, né, uma comunicação mais rápida. Então, essa troca que eu falo, né, uma troca também de um termo próximo ao outro, né, digo de significado, de sentido, tá bom? Por exemplo, pode haver uma troca de causa pelo efeito, exemplo, consegui comprar a televisão com o meu suor. Meu suor. Se a gente fosse levar ao pé da letra, né, mas consegui levantar a televisão com o meu suor. Você pegou o suor e jogou assim na televisão. Não tem como a gente levar ao pé da letra, né? Mas o suor aqui está substituindo o quê? Trabalho, né? O suor refere-se à palavra trabalho. Então, ele preferiu colocar suor, né? Que enfatiza melhor essa dificuldade, né? Do que a própria palavra trabalho, né? Eu posso trocar, por exemplo, o autor pela obra. Olha o exemplo aqui, ó. Muitas vezes li Camões. A gente não pode levar o pé da letra, né? Se fosse levar o pé da letra, é como se a gente visse lá o corpo de Camões, a gente pegando lá, além do corpo dele, pegando a carne dele, não tem como. Então, Camões aqui refere-se ao que? As obras desse autor, né? A obra literária de Luís Vaz de Camões. Por exemplo, a gente pode trocar Camões por outro artista, né? Ou outro escritor, não tem problema nenhum. Aqui é só para vocês compreenderem nessa troca do autor pela obra, tá bom? Ó, outros tipos de troca para vocês terem uma base, ó, não tem só desses não, tá? Ó, a gente pode trocar o inventor pelo invento. Ó, o exemplo, ó. Por que esperar? Pegue o seu Graham Bell e já fale com ela, né? Então vejam aí que Graham Bell foi o inventor do telefone, né? E eu estou fazendo essa troca exatamente, né? Eu poderia simplesmente ter colocado, né? A palavra telefone, né? O objeto em si, mas não optei por trocar, né? O invento pelo inventor. Né? Eu preferi colocar mesmo o nome do inventor. Marca pelo produto, eu também posso fazer essa troca. Ó. Meu pai adora tomar Nescau com leite, né? Só que Nescau é o nome dessa marca, né? Eu poderia ter dito assim, meu pai, ele adora tomar achocolatado, né? Com leite. Pronto, tem gente que hoje tem um iPhone, não diz celular, diz iPhone. Aí o meu iPhone, quando na verdade é um celular, igual a tantos outros, tá? E a gente opta por colocar em meu iPhone. Aí eu vou comprar um iPhone. Ao invés de dizer assim, vou comprar um celular. A gente utiliza muito isso. Matéria pelo objeto, né? Passou a vida atrás do vil metal, né? Então vejam que metal significa dinheiro aqui. A gente pode também fazer essa troca. Olha a quantidade de trocas que a gente pode fazer, né, galera? Só para vocês terem uma base, né? Singular por o plural, né? Como sai, Maria? Singular pelo plural. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos, né? Então, quando eu falo cidadão, eu estou me referindo aqui a muitas pessoas, né? Só que na escrita aí, vejam que ele está no singular, né? Só que o fato de estar escrito no singular não significa que essa palavra se refere a muitas pessoas, tá? Então, o cidadão foi às ruas, é a mesma coisa de dizer o indivíduo na sociedade. Quando eu digo o indivíduo dentro da sociedade, significa todos nós, tá? Então, a gente pode também fazer essa troca do singular para o plural. Aqui é só outros tipos, ó, galera, para vocês terem uma base, que não é só um pouquinho, né? É muito que a gente faz de troca, né? Ó, posso trocar o concreto pelo abstrato, ó. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça, né? Então, cabeça aqui refere-se ao quê? A inteligência dessa garota, né? Ou então, esse cara aí é cabeça, viu? Cabeça pode significar também que essa pessoa é madura, né? Consciente dos atos dela. A gente pode fazer essa substituição. Continente pelo conteúdo, né? Continente pelo conteúdo. Quero um copo d'água. Quero um copo d'água. Né? Ao invés de ele dizer assim, copo com água, ele abrevia, né? Um copo d'água. Professor, está errado? Não, não está errado. Né? Só para vocês entenderem que a gente tem outros tipos de troca, né? De substituição. Gênero pela espécie. Os homens cometeram barbaridades, né?
Então vejam aí que eu coloco o seguinte, né? Que a palavra homens foi usada no lugar da palavra humanidade. O mesmo esquema que a gente viu anteriormente, né? Quando falou cidadãos, né? Quase o mesmo esquema, né? Então, quando eu falo os homens cometeram a barbaridade, significa que a humanidade fez isso, tá? E não necessariamente o gênero masculino, mas sim a sociedade. É tanto que eu poderia colocar aí os indivíduos cometeram barbaridades. É que eu vou me referir também a todo mundo, tá? Vocês viram a quantidade de trocas que a gente pode fazer, galera? É muita troca, tá? E isso é importante que a gente faça aqui de colocação, para que depois a gente observe, né, no nosso diálogo, como a gente acaba fazendo esse acréscimo, né? Deixa eu colocar aqui uns exemplos para vocês verem essa troca, ó. Pronto, eu tinha colocado esse exemplo lá no início, ó, para vocês identificarem, ó. Sem amor, com o bolso cheio de onça, como é que dança, vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Então, primeiro, né? Bolso cheio de onça. Esse cheio de onça é o que primeiro ano? E aí, coloquem aí para mim nos comentários. Esse bolso cheio de onça é o quê? Seria os 50 reais. Exatamente, a nota de 50 reais. Então, ele poderia muito bem ter colocado aí, né? 50 reais. Mas ele optou por trocar, né? Pelo termo onça. Né? Talvez até também para enfatizar a questão da melodia da música, né? Para não fugir da sonoridade. Estranho. Demais, né? E atrapalhar na sonoridade. Ó, tem outro termo, que é sofrência, que é um termo, inclusive, né? Bem recente, né? Sofrência, que refere-se à palavra sofrimento, né? A gente utiliza muito isso. Deixa eu ver aqui outro exemplo de metonímia. Ó, pronto, a gente tinha visto até um exemplo desse, bem parecido, ó. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda, né? Então, essas cabeças referem-se aí aos gados, né? A quantidade de gados exatamente que ele tem nesse local, né? Ele poderia ser específico, né? Dizer a quantidade exata, mas ele opta por deixar mais abrangente, né? Mais no geral mesmo, tá? Deixa eu ver aqui outro exemplo. Ó, esse exemplo aqui eu botei bem recente para vocês entenderem, ó. Rapaz, eu tô só me atualizando aqui, né, galera? É interessante que a gente se atualize, né? Ó. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Aí tem outro trechinho, né? Tem assim, ó. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira, com certeza, tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa a me esperar. Vamos ver. Primeiro ano, labuta seria o quê? Qual seria essa troca? Qual seria essa troca? Labuta tá substituindo que palavra? O que vocês acham? E aí? E aí, primeiro ano, cuida? Labuta seria o quê? Essa substituição pelo quê? Pronto, já disseram aqui, né? Arrisquem, galera. Se encabule não. Trabalho, né? Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Então, labuta aqui é o quê? Trabalho. Agora, quando ele diz assim, ó, eu vou colar na vaquejada. Colar aqui significa o quê? Qual seria essa troca? Chegar, exatamente. Exatamente. Aí, vou colar aí na vaquejada, né? Vou chegar. Agora, comer água, o que vocês acham que pode ser? Quem gosta de comer, que gosta, né? Na verdade, de comer água, tá em brasa a me esperar. E aí, o que vocês acham que pode ser comer água? É só ver o contexto da música, né? Beber cachaça? Pode ser beber cachaça, beber água, literalmente água. Pode ser qualquer coisa, né? Mas comer água é beber, é a mesma coisa que beber. Pode ser qualquer coisa, mas é beber, tá? Olha aí, ó. Na música do João Gomes da Negrada, vocês podem identificar a metonímia, ó. Deixar aqui especificado depois para vocês darem essa estudada em casa, ó. Tá aí, até na música do João Gomes, Negrada. Você encontra a metonímia. Cuida. Outro exemplo, ó. Essa música aqui melancolíssima. Ó, bem aqui, ó, ela diz o seguinte, ó. Sabia que a queda era grande, mas tive que pular. Queria que a gente fosse mais alto. Quando eu segurei sua mão, você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco. Aqui a metonímia é muito mais profunda, né? Porque aqui, quando eu digo assim, ó, por exemplo, e ainda me empurrou do penhasco. Né? Esse penhasco pode significar o que para vocês? O que vocês acham, né? O que penhasco que pode significar? Ela pode ter trocado por que sentido, né? O que pode estar sugerindo a gente aqui como leitor? Ó, quando eu segurei a sua mão, você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco. Será que ela tá falando isso literalmente mesmo?
Pronto, pode ter Ele deixado ela deixou ela sozinha. sozinha. Pode ser muitas coisas, né? Pode ser porque ela ficou sozinha, pode ter sido uma surpresa para ela, né? Porque ela foi jogada de repente de uma situação, né? Sei lá, de um relacionamento e ela teve que lidar com algo, né? Totalmente novo, né? Então, o penhasco aquele pode significar muitas coisas, né? Pronto. Agora tem no final botou assim, né? Botaram o nosso amor num estante. E aí, galera, botaram o nosso amor num estante. O que, é que vocês acham E que pode ser essa esqueceu. estante? Uma estante. O que, é que pode significar essa estante aqui? E aí? Botaram o Pode nosso amor num significar estante. várias coisas. Pode ter sido a divulgação, né? Muitas Sim. pessoas viram o que aconteceu, mas também pode ter esquecido o amor que existiu. E quando a gente coloca algo numa estante, né, significa que todo mundo, né, passa a ver, e se passa a ver, passa também ao que? A dar palpite, né? E, de certa forma, isso pode prejudicar, né, o relacionamento dela com essa pessoa na música. Já que estante todo mundo tá vendo, né? Olha que interessante, né, galera? Pronto, acho que tá dando para vocês compreenderem, né, gente? Deu para compreender, né? Ó, eu deixo aqui bem especificado para depois vocês darem uma olhadinha, né? Basicamente o que eu acabei de explicar. Pronto. Saindo daqui, eu sei que eu tenho só alguns minutinhos, mas dá para eu falar mais de uma, tá? Saindo da metonímia, a gente vai para antonomásia. Parece nome de pessoa, né? Ei, dona antonomásia, me dê aí R$ 2 de pães. Parece o nome, né? Uma mistura de Antônio, né? Mas é esse nome esquisito mesmo, viu? Antonomásia, galera. Antonomásia, já deixei aí bem objetivo o que é que significa ela, né? A antonomásia, ela é uma espécie de metonímia, tá? Só que ela é mais específica em relação a alguma coisa, tá? A antonomásia, ela é mais específica em relação a nome pela qualidade. Mas ela, por fazer essa troca, né? Ela também, de certa forma, é uma espécie de metonímia. Só que aqui é específica, uma coisa só, tá? Então, a antonomásia é quando eu troco o nome pela qualidade. Novamente, eu troco o nome pela qualidade ou pela característica. Novamente, troco o nome pela qualidade ou característica desse local ou dessa pessoa, não sei, tá? Quando eu digo assim, ó, Sampa é uma das cidades com mais opções gastronômicas do Brasil. Eu estou trocando o nome. Sampa aqui refere-se ao quê, pessoal? São Paulo, não é não? Sampa, eu optei, né? Ao invés de eu colocar o nome São Paulo, eu optei por colocar a característica, né, desse local, como esse local é conhecido, tá? Então, São Paulo é conhecido por Sampa também. Então, essa pessoa ela optou por colocar mesmo a característica desse local, como esse local é chamado, tá? Então, por isso que tem Sampa, é uma das cidades com mais, né, opções gastronômicas do Brasil. Ó, aqui outro exemplo. Após diversas vitórias, o Timão volta a atender às expectativas de seus torcedores, tá? Então, Timão refere-se ao quê? A Corinthians, né? O time Corinthians. Então, eu poderia ter colocado o nome? Poderia, mas eu optei por colocar característica desse time, né? Como esse time é chamado, tá? Então, eu optei por colocar a característica dele. A gente tem vários outros exemplos, ó. A Rainha dos Baixinhos, ó. Rainha dos Baixinhos. Eu poderia ter colocado Xuxa, né? Mas eu opto por colocar como ela é conhecida, né? A característica dela, né? Quando eu falo característica, pode ser realmente algo particular dessa pessoa, ou desse local, perdão. Ou pode ser um elogio, né? Como a gente viu. Então, Rainha dos Baixinhos é a Xuxa. Outro exemplo, ó, Safadão. Como é que é o nome dele aqui, pessoal? Wesley, né? Eu poderia ter colocado aqui Wesley, mas eu optei por colocar a característica dele, como ele é conhecido, né? Que é Safadão. Do mesmo jeito, coleguinhas, ó. A gente tem Simone e Simária, né? Mas eu optei por colocar a característica, como elas duas são conhecidas. Outro exemplo, ó. Rainha da Sofrência. Rainha da Sofrência. A gente sabe que o nome dela é o quê? Marília Mendonça, né? Só que a gente opta por colocar como ela é conhecida, com a característica dela. Deu para compreender primeiro ano? Tá difícil essa aqui, a antonomásia?
Tá tranquilo. De boa, né? Tranquilo. Ó, aqui tem outros exemplos, outros tantos exemplos de antonomásia, para depois vocês terem uma base, né? A gente pode, por exemplo, ter antonomásia na literatura, né? Ó, o poeta dos escravos, para quem lê muito, né, tem muita base de literatura, vai saber que é o Castro Alves, né? Porque o Castro Alves, na literatura, ele é realmente conhecido como o poeta dos escravos, né? Ou o rei do reggae, né? A gente já identifica aí que é Bob Marley. Ou a dama do teatro brasileiro, a gente já identifica, né, principalmente para quem entende teatro, Fernanda Montenegro, e daí vai, né, por exemplo, o rei do pop, Michael Jackson, o rei do futebol, Pelé, enfim, temos antonomásia, mas a gente também tem perífrase. Perífrase também é um tipo de metonímia, só que, novamente, ela também é específica, tá? Então, eu troco o nome pela identificação, tá? O nome pela identificação, beleza? Ó, aqui, ó. Exemplos. A cidade de Luz foi atingida por terroristas nessa taxa. Então, cidade de Luz refere-se nessa identificação do local, né? Que é Paris. Ou a Terra da Garoa, São Paulo. Ou então o próprio Sampa, né? Ou o país do futebol, né? As pessoas assemelham a Brasil. Ou o país do carnaval. Então, aqui está muito relacionada à localização, tá? Identificação local ou localização de algum lugar. Tá? Até mesmo quando eu falo o timão, né? O timão, de certa forma, é uma localização, né? Estou me referindo a uma instituição, né? Enfim, é um local específico, né? Ou quando eu digo o Velho Chico, né? O Velho Chico é o Rio de São Francisco, então, identificação de um local, tá? Eu estou me referindo mais em local, tá bom? É localização, perífrase é localização. Enquanto aí na antonomásia a gente está falando de características de alguém, por exemplo, tá? Agora aqui não. Na perífrase, eu estou me referindo a local. E a antonomásia, eu me refiro à pessoa. Pronto. Saindo da perífrase, a gente vai para a sinestesia. Eu adoro esse tipo de linguagem aqui, sinestesia, gente. Porque nós identificamos muito isso em música, em poema. Não sei se alguém gosta aqui de escrever, de ler poemas. Mas a gente vê muito isso também em textos de literatura. Então, sinestesia, ela está muito voltada aos nossos 5 sentidos, tá? Por isso que eu coloco aí, né, que a sinestesia é uma figura de linguagem caracterizada pelo uso de palavras que remetem, né, a diferentes ordens sensoriais, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, dentro da música, dentro da literatura, né, algumas palavras que podem se referir a um desses 5 sentidos. Então, quando eu falo de um desses 5 sentidos, pelo amor de Deus, lembrem aí, né, que a gente está falando de tato, de audição, né, de olfato, paladar, né, de audição, né, daí vocês tiram, né, então a sinestesia, ela joga algumas palavras que remetem ou esses 5 sentidos, né, ou alguns desses 5 sentidos. Para tentar entender melhor, deixa eu colocar aqui o exemplo, ó, no exemplo, cor berrante. Cor berrante. Quando eu falo cor berrante, eu tanto estou me referindo à visão como à audição, né? Cor, né, em relação à visão, e audição em relação a berrante, né? Berrante refere-se a um som muito estrondoso, né? Ou imagine eu criar um poema e nesse poema eu coloco assim, perfume doce. Quando eu falo de perfume doce, perfume, eu estou me referindo ao quê, pessoal? Ao olfato, tá? E doce, eu estou me referindo ao quê? A paladar. Quando eu digo assim, ó, por exemplo, se eu fizesse assim, ó, ouço da sala o doce som da música. Imagina se eu criasse um poema assim, ó, ouço no centro da sala o doce som da música. Então, o som refere-se ao quê? Já refere-se à audição, e doce refere-se ao quê? A paladar. Ou olhar penetrante. Olhar, visão, né? Penetrante, né? Penetrante pode dar esse indício de tato, né? Risada gostosa, audição, mais paladar, gostosa, né? Ou gostoso. Cheiro azedo, cheiro, olfato, azedo, paladar. E por fim, resposta seca. Resposta, a fala, né? Estou verbalizando alguma coisa, então é audição, alguém vai ouvir. E seca em relação a tato, né? Seco. Ok? Então, a sinestesia está voltada muito para esses 5 sentidos. Para você me mostrar um exemplo bem atual, ó, pronto, ó, tá aqui numa música, né? Porque a música fica sempre mais fácil da gente identificar, ó.
minha sina, gana suicida, morte divina, doce tangerina. Ó, doce, doce, paladar, doce, paladar. Sabe me provocar, desce, me domina, me arranha. Arranha em relação ao que, galera? A tato. Me ganha na manha para me acabar. Olha aí, né? Então, quando a gente fala de figura-linguagem, galera, não necessariamente vai ter, sei lá, dentro de um poema, uma única figura de linguagem, não, tá? Se vocês quiserem criar um poema tendo antonomásia, perífrase, catacrese, a própria sinestesia, pode ter, tranquilamente, tá? Então, não necessariamente o fato de existirem figuras de linguagem significa que dentro do texto só vai ter um tipo. Não, tem várias. Tá? Então, vejam aqui que a gente só tem duas em duas estrofes, tá? Mas vocês vão ter que identificar isso na hora da prova, tá? Identificar de forma bem rápida, principalmente. Mas até aqui, deu para vocês compreenderem? Deu, né, gente? Pronto, então, como o nosso time aqui ele encerrou, até onde eu me lembro aqui vai até 11h15, eu vou parar, tá? Bem aqui na figura sinestesia, e na nossa próxima aula a gente vai finalizar, tá bom? No entanto, eu enviei para vocês já esse material, ele está completo, vocês estudam com antecedência e quando for na próxima aula, na semana que vem, a gente reforça isso, tá? Hoje, galera, hoje pela tarde vocês ainda vão ter aula comigo, que é aula de redação, tá? Eu vou depois estar colocando lá no grupo, né, fazendo essa lembrança aí a vocês, tá bom? Ok, gente? Mas deu para compreender? Tranquilo? Acho que deu para compreender, né, primeiro ano? Show de bola. Então, minha